Pessoal, agora a gente vai, continuando a nossa preparação para o ICMS São Paulo, tá? Questões FCC, agora sobre o método de pegar uma prova, né? Pegar as questões de infraestrutura e a gente dissecar essas questões, tá? A gente vai escolher agora a prova da Câmara dos Deputados, uma prova muito boa. Eu fiz essa prova, né? Infelizmente não passei, fiz até em Recife, né? A gente vai analisar todas as questões que eu julguei, sendo da parte de infraestrutura a parte que mais eu domino, tá? Então vamos lá, 46. 46 não é tanto de infraestrutura, mas é quase como uma parte de informática fundamental, né? Então dá pra gente resolver. Em programas, para armazenar o nome de uma pessoa, deve-se criar uma variável do tipo. Ora, nome são um conjunto de caracteres, né? Então a resposta de cara poderia ser a B, né? Assim, mas caractere, não seria um array. Bom, a gente pode olhar, ó, float, né? Deve ser alguma coisa como ponto flutuante, isso aqui é número, né? Inteiro, número, real, número. Lógico, é aquele booleano, né? True ou false, né? Só resta caractere. Então não tinha nem para onde correr, né? Seria... professor, essa prova foi muito fácil, né? Vamos com calma, né? Vamos lá. Também, informática fundamental aqui, 47. Hierarquia de sistemas de armazenamento. Que seriam isso? As memórias, né? De acordo com a velocidade e custos decrescentes, pode ser organizada pela sequência de dispositivos. Ó. Pessoal, eu não sei se vocês já tiveram contato, com certeza já, né? Vocês são parte, né? Então, a memória mais... O pico, né, da pirâmide de memória se chama registradores. Espaços de memória dentro do núcleo, né? Não é nem do processador, mas do núcleo do processador, onde são armazenados aqueles dados, né, que o processador está operando ali, né, para poder fazer os cálculos. Tá? Então, fez uma operação, armazena no registrador, puxa de novo e assim por diante, né? Para ele não ter que salvar lá na memória para depois voltar. Depois, isso aqui vem a memória cache, né? Que também fica dentro do processador, não do núcleo do processador, mas da pastilha do processador, né? Fica a memória, as caches, né? Que a gente pode ter L1, L2 e L3, certo? L1 e L2 com certeza e alguns com L3 também. Lembrando que L1 é mais caro e assim por diante, né? Depois da cache, né, aí vem a nossa memória principal, né? A memória RAM. A memória que sim, aí sim é a execução, né? Para executar qualquer programa, inclusive o próprio sistema operacional, ele tem que ser carregado aonde? Na RAM, ok? Depois a gente tem os nossos famosos discos magnéticos, né? HDs, né? Nossos discos magnéticos, né? Os famosos hard drives. Ou Winchester, né? Ninguém nem mais usa a palavra Winchester, né? Mas seriam esses. Depois, os discos ópticos, sejam eles CDs, DVDs, Blu-ray agora, né, que está chegando. Depois, as fitas magnéticas. Aqui, a gente teria o seguinte, ó, uma setinha apontando para cima, está vendo a parte de velocidade. Tá? Então, quanto mais para cima, mais velocidade. O que a gente quer dizer com velocidade? A taxa de leitura escrita nessas memórias. Né? Também, se a gente tem maior desempenho, né, a gente vai ter o que? Um maior preço. Né? Então, uma memória, isso daí não é o preço absoluto, né? É o preço por byte, né? Certo? Então, você pode ter fitas caríssimas, né? Só que o custo dela por byte, né? Por unidade de memória, ele é mais alto subindo para cá, tá?
E para baixo, a gente tem uma maior o quê? Capacidade. Agora, né, só fazendo uma observação, existe um tipo de memória, né, que a gente está utilizando muito, né, que não deixa de ser apesar de a gente usar muito externo, mas ela já foi embutida nos novos laptops, né, laptops de alto desempenho, que seria a famosa memória flash. Onde é que ela se encaixaria aqui? Exatamente aqui, ó, entre a RAM e o disco magnético. Então, para vocês terem ideia, a flash ela é utilizada, a partição de swap, como a gente conhece, normalmente ela é armazenada no disco magnético. Porém, com o advento da flash, passou-se a dar preferência no armazenamento swap na flash. Né? Na flash. Ela é utilizada também aonde? Como dispositivo de armazenamento. Existem laptops de memória sólida, né? Ou seja, ela não tem disco magnético girante. Ele pega a capacidade de memória do laptop é flash, ou seja, memória flash. Já não teria tanto problema nas quedas, né? A agulha bater no prato. Só que ela é uma memória cara. É mais barato você ter um disco magnético. Mas se você tiver um disco memória flash, você vai ter uma robustez maior e vai ter também uma velocidade de leitura e escrita muito maiores também. Certo? Outra coisa é que existem pequenas porções de flash nos HDs, justamente para fazer uma espécie de cache de HD, né? Para otimizar as buscas no HD, seguindo aquele princípio de temporalidade e localidade, né? Que são características dessa cache. Mas a gente coloca um certo nível de cache também no HD, para que ele responda, ele dê a impressão de que ele está respondendo com maior velocidade. Né? Tudo isso porque, não sei o que só usa para pendrive, não. Ele é um dispositivo de armazenamento, tá? Ok? Beleza. Então, a gente vai chegar à conclusão que, ó, registradores, cache, memória principal, que a gente chamou de RAM, né? Discos magnéticos, disco óptico, faltou a fita aí, no item E. Mais uma observação, tá? Que a resposta é... Mais uma observação. Memória principal, pessoal, é memória RAM e memória ROM, né? Memória principal é composta de memória RAM e memória ROM, tá? Aqui é a RAM, né? A ROM também lê, mas aqui a memória de execução é a RAM, tá? A 49, tá? Não é muito a minha área, mas dá para fazer, né? Registradores de base de limites são utilizados pelos sistemas operacionais como recurso para proteção da memória, né? Então, registradores de base e registradores de limite são técnicas de proteção, né? De quem? A memória, né? Memória é quem? Memória RAM, memória principal, tá? Justamente para que você não escreva em áreas proibidas, né? Ok? Então essa 49, a resposta é o item D. Os outros assim nem teria muito a ver, né? Já acabar chegando à conclusão que era memória mesmo. 61. Pula aí da 49 e vai para a questão 61, tá? O padrão de velocidade e cabeamento 1000 base T caracteriza uma tecnologia de interconexão para redes locais denominada. Ora, 1000 base T, pessoal, isso daqui, se você lembrasse, né, que o 100 base T, que é o nosso padrão T de twister de pé, né? B de banda base, né? Isso daqui era chamado de flash. É chamado de faixa Ethernet. Só que já está... você encontra em instalações antigas, mas todas as instalações novas, né, de cabeamento são 1000 base T. Essa aqui é a famosa Gigabit Ethernet, né?
Essa aqui é a famosa gigabit. Ele fala de faixa Ethernet seria a 100 base T. O wireless Ethernet, né, seria, vamos dizer assim, né, a WLAN normal. 10 gigabit Ethernet existe, tá? Ela existe, tem um padrão lá. Né? Ela é utilizada muito aonde? Nos backbones, tá? Nos backbones, a gente, como agora a estação, a estação usuária está com 1 GB, eu não posso mais ter gargalo para o meu servidor. Então, as conexões de servidor já são 10 GB. Seja por fibra, né? Ou 10 GB sobre cobre também, tá? E a nossa resposta... ele fala 10 megabits, que seria a internet pura, né? Internet 10 megabits é o primeiro padrão. 10 GB existe para conexões de servidores e backbones, né? E a nossa resposta seria a resposta C, tá? A parte de gigabit Ethernet. Também é mamão com açúcar, né? Vamos ver aqui agora a 66, tá? Essa 66, ela pegou muita gente, né? Que ele fala assim, primeiro, não, bem grandão, não, certo? Não. É um mecanismo de proteção para restringir o acesso do usuário logado. O usuário logado, já está logado, aos recursos de informação, tá? Aí ele coloca A, A, B, A, C, A, D e A, E. Olha, vamos lá. A, lista de controle de acesso, a famosa Access List. C, controle de menus e de funções. C, controle de acesso associado aos arquivos. D, identificação e autenticação do usuário. Direitos e permissões de acesso ao usuário. Ora, todos esses são controles, né? Lista de controle de acesso. Quem pode acessar o que aonde, né? Controle de menus e funções. Quais menus eu tenho acesso e quais não, né? Que funções eu posso executar? Controle de acesso associado aos arquivos. Eu tenho permissão de leitura, eu tenho permissão de escrita, de execução? Tenho. E a E, direitos e permissões de acesso aos usuários. Bom, o que vai determinar a resposta à questão é isso aqui, ó. Usuário logado. E aí vai chamar a atenção isso aqui, ó, identificação e autenticação. Pessoal, se eu já estou logado, isso aqui já foi feito. Eu já me identifiquei, tá? E o sistema me autenticou. A partir daí eu vou começar a tentar acessar os recursos. E aí entram os outros, né? Certo? Entenderam? Eu já, só para diferenciar, identificação, autenticação, autorização e auditoria. Ora, a identificação é o fato de eu apresentar minha documentação. Até aquele momento, eu, usuário, a ação do usuário, estou tentando me autenticar no sistema. Ou seja, eu me apresento minha documentação. Olha, isso aqui sou eu. Então, isso aqui quem executa é o usuário, tá? Quem vai autenticar o usuário é o sistema. Ele vai pegar aquelas credenciais do usuário e comparar com a base dele. Se bater, se der match, está autenticado. A partir daí ele vai procurar na área de controle de acesso que aquele usuário que já foi identificado, quais recursos ele vai poder ter para poder o quê? Autorizar a permissão. Então o usuário fulano está autorizado a acessar tal coisa. Pode ser que eu me identifique, seja autenticado, mas não tenha permissão de fazer nada, certo? Porque eu simplesmente não tenho o quê? A autorização.
Por fim, a auditoria. Eu vou logar todos aqueles acessos, né, para verificar se houve alguma falha, né, no processo de controle de acesso da minha organização, certo? Lembrando que esses aqui são chamados os 3 As da segurança, né? Autenticação, autorização e auditoria. Esses aqui todos feitos pelo sistema, né? Quando ele fala auditoria, não é o ato de fazer a auditoria em si, mas de permitir a auditoria, né? Você gerar trilha de auditoria para que alguém venha e faça. E a identificação, o ato do usuário, é o ato inicial do controle de acesso, ok? Então a nossa resposta é a resposta D, que essa aqui não cabe uma vez que o usuário já esteja autenticado. Então até a próxima aula.